Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor para darmos início então ao nosso estudo bíblico no livro de Eclesiastes capítulo 8, nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos na tua presença mais uma vez, pelo privilégio de podermos, ó Pai, ao longo desses anos estarmos estudando a tua santa palavra. E agora, Senhor, neste dia, o Senhor nos concede a graça, o privilégio de nos deleitarmos no capítulo 8 deste livro. Cuida da minha vida, da vida dos meus irmãos, nos prepara para esse entendimento, para esse ensino, e que possamos, ó Pai, praticá-lo, ó Deus, que possamos viver a tua palavra acima de todas as coisas, para que possamos, ó Deus, viver dias melhores na face da terra. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Abra sua Bíblia então no livro de Eclesiastes, capítulo 8, para mais um estudo nesta noite. Eclesiastes, capítulo 8. Para você que está chegando agora, ou para você que já tem nos acompanhado, nós estamos aí nessa maratona de 2 anos e estamos agora estudando o livro de Eclesiastes. Passamos aí dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, agora chegamos no livro de Eclesiastes. E temos aprendido muito, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, nós temos aprendido muitas coisas. E você que tem nos acompanhado, você tem percebido que do capítulo 1 ao capítulo 6, o pregador, nós entendemos como pregador aqui, o próprio rei Salomão, é ele quem vai escrever o livro aqui de Eclesiastes, e do capítulo 1 ao capítulo de número 6, Salomão está descendo ladeira abaixo. Salomão, ele vem nos trazendo notícias um tanto pessimistas, um tanto existencialistas. Salomão, ele está descendo uma ladeira e essa ladeira parece que não vai terminar. Por que Salomão tem feito isso? Porque o pregador, ele olha para a vida. A grande pergunta de Salomão é: qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida debaixo do sol? Subentende-se que debaixo do sol é tudo aquilo que eu e você vivemos no dia de hoje, a nossa existência, aquilo que os nossos olhos têm alcançado. Essa é a vida debaixo do sol. É a vida que comemos, bebemos, amamos, nos divertimos, adoramos. Essa é a vida debaixo do sol. E não precisa dizer muito para você perceber que a vida debaixo do sol, nesses últimos dias, tem estado muito difícil, tem estado muito complicada, muitas coisas, muitas perguntas, poucas respostas. Essa é a vida debaixo do sol. Essa é a vida que Salomão tem vivido nesses últimos capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6, e parece essa ladeira de Salomão não terminar. No entanto, quando nós chegamos no capítulo 6, no verso de número 12, Salomão, ele faz a seguinte pergunta lá no final do capítulo 12: quem pode declarar ao homem o que será dele, depois debaixo do sol? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Se Salomão não via nenhuma perspectiva na vida do capítulo 1 ao capítulo 6, tudo para Salomão era vaidade, tudo para Salomão é vento, é sopro, é fumaça, coisas que se desfaz. Nós vivemos no mundo, numa geração, num tempo em que consideramos as coisas muito líquidas, são coisas que se desfaz com facilidade. E é isso que Salomão está dizendo. Tudo aquilo que nós olhamos para o mundo tem se desfeito de uma forma muito fácil. Tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você comprou, pouco dias aí conversando com o irmão, ele falou: poxa vida, logo agora que eu comprei o carro, e não estou podendo usar, está podendo usar menos, Por quê? Porque as coisas nessa vida, como Salomão, elas se desfazem muito facilmente. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que você é, debaixo do sol, se desfaz facilmente. Mas Salomão, ele chega ao final do capítulo 6 e ele pergunta para ele mesmo: mas e depois, além, e se nós olharmos na vida além do sol, além de debaixo do sol? Ou seja, Salomão, ele para de olhar na vida, na perspectiva que eu e você temos aqui nesse mundo, para as coisas transitórias, para as coisas passageiras desse mundo, e Salomão, ele começa a olhar além.
Salomão começa a olhar para a vida além, debaixo do sol. Isso te lembra alguma coisa? A vida eterna, uma vida que nós almejamos no futuro, uma vida que nós podemos, pelos olhos da fé, ter a perspectiva de que vai acontecer. Não somente aos olhos da fé, olhamos pela fé porque olhamos primeiramente para, deixa eu mostrar para vocês aqui, a Bíblia, né? Não é para aquilo que o pastor fala, é para as Sagradas Escrituras. É disso que vem a nossa fé. A nossa fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. Logo, quando nós olhamos para as Escrituras, então nós conseguimos mensurar coisas além, debaixo do sol. Além dessa vida, né, que nós vivemos debaixo do sol. Então, Eclesiastes, capítulo 8, para você que está chegando agora, o nosso muito boa noite, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, capítulo 8. Né? Então, Salomão, no final do capítulo 6, ali, verso 12, ele começa a enxergar as coisas além de debaixo do sol. Né? Ou seja, não só mais nessa perspectiva. Eu creio que você tem feito isso muito nesses dias. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que eu colhi, tudo aquilo que eu economizei, não tem me servido para muita coisa, né? E é bem verdade. E quando nós vivemos na vida debaixo do sol, tudo para nós passa a ter uma perspectiva existencialista. Ou seja, poxa vida, depois que eu conquistei tudo isso, agora essa pandemia não me deixa usufruir, e se eu morrer, não vou usufruir de nada, né? É isso que Salomão está colocando. Mas a partir do capítulo 6, ele começa então a nos mostrar um outro sentido da vida. Não somente nesse aspecto daquilo que nós estamos vivendo, debaixo do sol, mas naquilo que nós podemos ver além, daquilo que nós podemos sentir além dessa vida debaixo do sol. Salomão nos chama a refletir sobre as coisas, a comparar as coisas. E aí Salomão, no capítulo 7, nos trouxe, na quarta-feira passada, coisas que nós precisamos refletir e precisamos pensar. Que, como o próprio Salomão coloca, não são coisas boas, mas são coisas melhores. Comparadas, são coisas melhores. E aí Salomão, no capítulo 7, nos fala do perfume, nos fala da morte, nos fala, né, de coisas que muitas vezes nos choca, mas que nos faz bem. Uma das grandes palavras de Salomão no capítulo 7, e ele vai trabalhar muito essa questão, é a questão da morte. Quem gosta da morte? Né? Quem gosta de lidar com a coisa da morte? Mas no capítulo 7, Salomão ele vai dizer, olha, melhor é você ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. A casa onde há luto, né? Nós paramos ali no velório, olhamos a pessoa dentro de um caixão, nós vemos a tristeza no rosto das pessoas e nós começamos então a refletir, começamos a pensar, poxa vida, o que será de mim amanhã? Será que eu vou estar vivo amanhã? Geralmente a gente não pensa na gente, né? Pensa no outro. Será que se minha esposa morrer? Né? E se alguém da minha família morrer? Mas e se eu morrer? Né? Como será? Salomão nos chama a fazer essa reflexão. Como será a vida, né, depois debaixo do sol? E ele vem então no capítulo 7 nos falar que, antes de tudo, nós precisamos buscar uma sabedoria. Buscar uma sabedoria para viver neste mundo, se ainda estamos neste mundo debaixo do sol, e quando nós olhamos para as coisas, quando nós olhamos para a pandemia, quando nós olhamos para a economia, quando nós olhamos para a política, quando nós olhamos para as crises existentes nesse mundo, seja ela de cunho emocional, seja ela de cunho espiritual, seja ela de cunho econômico, quando nós olhamos para as crises nesse mundo, nós começamos a desanimar, nós começamos a entristecer, né? Então Salomão te chama a olhar além, e a olhar com sabedoria. E que sabedoria é essa que Salomão vem nos chamando a ter? É a sabedoria do conhecimento de Deus. Ele vai começar os primeiros capítulos de Eclesiastes falando isso. O temor do Senhor é o princípio. Muito bem, você que acertou. É o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, olhar para Deus, conhecer a palavra de Deus. Nós achamos o quê? Sabedoria. Se você não tem sabedoria no seu coração,
advinda do temor de Deus, do conhecimento de Deus, muito provavelmente nesse momento você está aflito, você está angustiado. Por quê? Porque você está querendo fazer as coisas à sua maneira. Sinto muito, não vai conseguir, não vai conseguir. Tá? Você não vai encontrar paz, você não vai encontrar tranquilidade, você não vai encontrar satisfação, plenitude, completude nas coisas deste mundo. Você só vai encontrar sabedoria, paz, de espírito nas coisas de Deus, nas coisas que vêm de Deus, no entendimento de Deus. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor, é buscar sabedoria no Senhor, é buscar sabedoria na palavra. Por isso eu convido você, não saia daí, vamos até o final buscar um pouco dessa sabedoria, desse conhecimento de Deus na nossa vida. Para quê? Para nós agirmos no nosso dia a dia. Não tem sentido nenhum nós aprendermos as coisas, né, e não colocarmos em prática. Não tem sentido nenhum você obter conhecimento e não saber utilizar esse conhecimento. E o capítulo 8 vai nos chamar a atenção a respeito dessas coisas. E Salomão, nesse momento, também te convida a colocar a sabedoria que você tem para você olhar as coisas deste mundo. Salomão agora ele vai tratar de uma coisa que tem a ver com, muito importante para nós, porque tem a ver com as nossas autoridades. Tem a ver com aqueles que estão por acima de nós. Como que vamos tratar essas pessoas? Ao mesmo tempo, pode ser os governantes, os políticos, pode ser o nosso patrão, né? Pode ser as pessoas que têm e possuem cargos acima de nós, né? Salomão ele vai falar, se está intitulado aí no seu capítulo 8, né? Com letras negritas aí, ele vai falar sobre a submissão diante do rei, né? Ninguém melhor do que Salomão, o próprio rei, para falar disso. Ele está falando de algo que lhe é próprio, de algo que ele mesmo viveu como rei, né? E ele começa então a fazer uma pergunta aí no capítulo 8, no primeiro versículo. Vamos lá. Quem é como o sábio? Levanta a mão aí, pode até acenar. Quem é como sábio? Você é como sábio? Ninguém é como sábio? Ninguém ousa ser como o sábio. O que Salomão está perguntando para você, olha, o que você sabe da vida? Me fala aí. O que você sabe a respeito deste universo imenso? O que você sabe da crise? O que nós sabemos da vida? E Salomão, então, vai nos chamar essa atenção. Quem é o sábio? Se você observar as coisas do capítulo 7, para muitos, se você perguntar o que você prefere, está na casa do luto ou está na casa de festa? A pessoa vai falar, eu prefiro a festa, né? Salomão falou, olha, a festa é boa, mas você vai refletir muito mais se você estiver na casa do luto. Logo, a sabedoria, ela tem uma certa relatividade. Aquilo que eu penso não é aquilo que você pensa. Por isso nós sempre somos chamados a olhar para o mundo com os olhos da Escritura. Por isso que nós somos chamados a olhar tudo, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso relacionamento, as coisas neste mundo, aos olhos da palavra de Deus. Porque quando nós olhamos, nós encontramos sabedoria, nós encontramos o conhecimento para tomarmos a melhor decisão. Talvez não seja boa, mas com certeza será a melhor. Tá? Porque são decisões tomadas e pautadas na sabedoria da palavra de Deus, né? Então Salomão ele nos chama isso. Por quê? Porque nós teremos menos frustrações. Talvez essa seja a grande chave. Viver nesse mundo com poucas ou menos frustrações. Você já parou para pensar? Isso já deve ter acontecido com você, né? Você foi tratar de um assunto e você saiu dali muito frustrado, você saiu dali muito irritado, você não saiu dali satisfeito com aquilo que você ouviu. É isso que nós vivemos nesse mundo, e é isso que nós contemplamos nesse mundo, né? Você trabalha, mas nunca está o quê? Satisfeito. Você está sempre frustrado, né? Você, atenção namorados, você namora,
casais também, né? Namora, mas nunca encontra um afeto, você nunca encontra uma satisfação, seja emocional, seja sexual, que vai te encher, completar, né, plenamente. Você coloca, não, eu vou economizar, né? Então, por mais que você conseguiu fazer uma gorda poupança, aquilo nunca será o bastante. Você nunca estará satisfeito. Nós sempre andamos nesse mundo frustrado, seja com o nosso trabalho, seja com o nosso relacionamento, seja com as nossas finanças, seja com o nosso carro, né? Nunca estamos sempre buscando algo a mais, né? Então nós nunca estamos satisfeitos, sempre estamos frustrados. Por quê? Porque só um pode te satisfazer plenamente: Deus. Tá? E aí vamos tratar de um assunto aqui para você entender melhor. Eu não estou dizendo aqui que você não pode almejar ter um carro melhor. Claro, todos nós almejamos. Uma casa melhor, todos nós almejamos. Um salário melhor, todos nós almejamos. Isso é lícito. Trabalhar é lícito, né? Mas se Deus não trabalhar o seu coração de tal forma que você encontre paz, que você encontre satisfação em Deus, por mais que você tenha as coisas, isso nunca será suficiente na sua vida. Tá? Talvez você trabalhe, adquire as coisas, adquire bens, produtos, mas nunca vai encontrar satisfação nessas coisas se antes de tudo você não conhece a Deus. Se antes de tudo você não tem Deus na sua vida, te dando paz, amor, alegria, satisfação, plenitude, é Ele que nos preenche, é Ele que nos satisfaz plenamente. É disso que Salomão está falando. E por isso ele pergunta: quem é como sábio? Talvez a melhor pergunta, a melhor interpretação assim, para esse texto seria: quem de nós é o mais sábio? Quem de nós é o mais sábio? E aí, diante de tudo aquilo que nós vivemos no mundo, ninguém vai ousar levantar a mão. Salomão faz uma segunda pergunta aí, né? Quem sabe a interpretação das coisas? Você sabe a interpretação das coisas? Não, né? Nem eu, tá? Também não sei. Muitos filósofos ao longo do mundo, né, escreveram arrazoados de textos filosóficos. E quem interpreta as coisas que estão acontecendo hoje? O que está acontecendo nesse mundo? Se nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos descobrir, né, não ainda de forma plena, as coisas que estão acontecendo. Nunca as coisas foram reveladas para nós de forma plena. Tá? Muitas coisas estão no campo aí espiritual, vamos dizer assim, aquilo que Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, não pertencem ao homem. As coisas encobertas, aquilo que Deus não revelou, coisas que acontecem no mundo, não pertence a nós, pertence a Deus. E muitas vezes esse silêncio de Deus deve satisfazer a sua vida. Tá? Então é isso que Salomão está perguntando aqui. Você sabe de tudo? Não sei, né? Você é o melhor sábio? Não é. Quem sabe a interpretação das coisas? Nem eu, nem você. Mas uma coisa Salomão tem certeza: aqueles que agem em sabedoria, ainda no verso 1, né? A sabedoria, ela traz algo de diferente no rosto das pessoas. A sabedoria transforma o rosto das pessoas. A sabedoria deixa você com o rosto como o meu, bonito. Parabéns, todo mundo acertou, né? Deixa você com o rosto mais formoso. É isso que Salomão ainda diz no verso 1. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, tá? E muda-se a dureza da sua face. Então, quando se age em sabedoria, né, o rosto da pessoa fica diferente. Rosto de quem aqui? Do sábio? Do rei? Pode ser de qualquer um desses dois, né? Salomão vai tratar do rei um pouco mais à frente. A sabedoria de todos nós. Se você chega para alguém, né, alguém vem falar alguma coisa com você, alguém vem discutir algum problema com você, e você diz para ele: olha, calma, não é bem assim, né? Talvez você tenha entendido mal aquilo que eu falei para você. Talvez você tenha interpretado de uma outra forma. Aquilo que você acabou de dizer, né? Você disse isso, vamos dizer assim, né? Não foi bem com essas palavras, você interpretou de uma forma muito errada, né?
A pessoa de fato, eu quis dizer isso, né? Então a pessoa vai mudar o semblante, né? O que Salomão está dizendo aqui é que geralmente o tolo, geralmente a pessoa que chega a você, né? Aqui é o insensato, o tolo, que sempre é comparado com o sábio, né? E pode ser até o próprio rei. Ele pode chegar a você com uma cara de mal, aquela cara carrancuda, né? Quem sabe o que é carranca? Aquelas caras feias que de vez em quando nós encontramos na rua do Embu aí para vender, né? Aquilo é carranca, aquela cara feia. Às vezes a pessoa chega com uma cara carrancuda diante de você, mas se você age com sabedoria, né? Aquela afeição vai desmanchar. Ou se ela está com uma dúvida, ela está sendo perturbada por algum questionamento, né? Você fala, olha, meu querido, deixa eu te dar um conselho. O conselho que eu tenho para dar para você é esse, conselhos bons, tá? Vamos tirar algumas coisas aqui, vamos tentar limpar um pouco do terreno, né? O marido ou a mulher, né, o cônjuge chega para você e fala, porque aquele homem só me perturba, aquele homem só faz isso, aquele homem não sei o quê. Aí você fala, não, larga dele. Não é bem assim, né? Mas o conselho, quando é bom, ele melhora a face. Tá? Então a pessoa chega para você com algum problema, com a cara carrancuda, a cara feia, e você leva a palavra de sabedoria, automaticamente você vai interferir nos sentimentos dela, você vai interferir no emocional dela, você vai interferir nas atitudes dela. E aquilo que era feio, pode agora ficar belo, né? Pode agora ficar com o rosto, fazendo como o Salomão diz, fazer o rosto ficar reluzente. Então nós precisamos agir em sabedoria. E Salomão vai dizer, ainda num aspecto agora de autoridade, por que nós devemos agir em sabedoria? Porque nem sempre nós seremos ouvidos, né? Muitas vezes nós não seremos ouvidos pelas nossas próprias autoridades. Observe o verso de número 2. Eu te digo, observa o mandamento do rei, né? E isso por causa do teu juramento, do teu juramento feito a Deus, né? Salomão nos chama agora a olhar o rei. Quem é o rei? O rei, existe um ditado que a palavra de rei não volta atrás, né? Talvez você já até assistiu alguns filmes assim, né? O rei deu a ordem e depois não pôde voltar atrás e acabou fazendo caca, né? Então Salomão chama você a observar um rei, alguém que foi revestido de autoridade. E lembremos aqui, que os reis daquela época eram revestidos de uma autoridade divina, né? Vamos olhar para o próprio aspecto bíblico aqui. Quem era Saul? Primeiro rei de Israel. Quem era Davi nos tempos de Saul? Um moço. Um guerreiro, aquele que auxiliava, né? Um músico ali que auxiliava a Saul, e um grande guerreiro também, né? Várias vezes Davi teve oportunidade de matar. Peguei você, né? Por várias vezes Davi teve oportunidade de matar Saul, mas não matou. Por várias vezes Davi recebeu conselhos, olha, aproveita agora, dá tempo, dá para matar Saul, mas ele não vai fazer. Por quê? Porque Saul era um rei instituído por Deus, né? Então ele tinha aquela autoridade, tá? Ele tinha aquela autoridade. Isso foi no tempo da monarquia, né? Tá? Hoje em dia, nós não podemos comparar, por exemplo, ao presidente, né? O presidente falou, a gente tem que obedecer. É isso? Dou uma bala aí para quem acertar. 2. Né? É isso? O presidente mandou, você tem que obedecer? A quem você obedece hoje no país? Ao rei? Ao presidente? Não. Nós obedecemos quem? A Constituição. A Constituição Federativa do Brasil, né? Então, se o presidente... acabamos de sair de quê? De um impeachment na política, né? Por quê? Porque alguém foi contra, o próprio presidente, né? A presidenta, ela foi contra, em algum aspecto, a Constituição, tá? Então ela sofreu um impeachment. Lá no passado, o presidente Collor foi contra a Constituição, sofreu um impeachment. Então, quem está acima de quem? O presidente está acima da Constituição ou a Constituição está acima do presidente? A Constituição. Então, nós vivemos num país democrático onde somos regidos pela Carta Magna, a Constituição. E a ela nós devemos, então, obedecer.
né? Nós devemos obedecer. Naquela época era o rei, a palavra do rei não voltava atrás, né? E Salomão então nos chama a atenção logo para isso, no verso 3, capítulo 8 de Eclesiastes, verso 3: não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em coisa má, porque ele faz o que bem entende. O rei faz o que bem entende. Se o rei faz o que bem entende, se ele faz aquilo que ele quer, então, logo, não se apresse em deixar a presença dele. Só saia da presença do rei quando ele ordenar, né? E nem também diga coisa má, ou palavra má seria uma interpretação melhor para coisa, né? Não fazer coisa má, não te obstines em coisa má. Não fale palavra má. Tome muito cuidado com aquilo que você fala com o rei, né? Se você já esteve diante do seu patrão, por exemplo, uma autoridade sua, tome muito cuidado com aquilo que você fala, né? Às vezes nós, por estarmos habituados com as nossas autoridades patronais, a gente acha que tem uma certa liberdade, aí às vezes a gente até extrapola. Cuidado, isso pode fazer com que você ganhe a conta, né? Ah não, o patrão é meu amigo, o patrão, né? Eu posso deitar aqui e descansar que não tem problema nenhum. No outro dia você pode muito bem ganhar demissão por justa causa. Por quê? Porque você desobedeceu a autoridade, né? Então ele fala que, olha, tome cuidado com isso, com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, porque o rei faz o que quer, mas você não. O rei faz o que quer, mas você não, né? E aí ele vai dizer lá no verso 4, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, né? E quem lhe dirá que fazes? O rei é que tem autoridade suprema para fazer o que bem der na cabeça dele, tá? Vamos lembrar aqui de um fato bíblico. 1 Reis capítulo 12, né, conta a história de Roboão. Roboão, né, era um dos filhos de Salomão, e Salomão morre e deixa o reino para Roboão. E Roboão, então, ele está agora assumindo o trono, né, um tanto jovem ainda, e as pessoas, né, os súditos, chegam até Roboão e falam: Roboão, seguinte, cara, teu pai tem vivido esse tempo todo pesando a mão sobre nós. Nós viemos aqui, ó rei, pedir para que você alivie o nosso jugo, alivie aí o chicote, né? Alivie o peso das cargas sobre os nossos ombros, né? Dá para fazer isso aí? Roboão vai dizer: olha, vamos fazer o seguinte, pô, vou embora para casa, daqui 3 dias vocês retornam e eu vou dar o veredito, né? E aí o que vai acontecer? O povo vai embora para casa. Salomão vai, de uma forma muito sensata, naquele primeiro momento, procurar os seus conselheiros, que eram os mesmos conselheiros do seu pai, Salomão. Ou seja, eram pessoas já de um pouco de idade, né? Que eram pessoas idosas, que haviam acompanhado o trabalho do reino durante todo o tempo. E Roboão então diz: e aí, o que vocês acham? O povo veio pedir para que aliviasse a carga deles. Eles estão achando que o trabalho está muito pesado, que a gente tem pego muito pesado com eles. O que vocês acham? Aí os sábios, né, os conselheiros ali de Roboão vão dizer para ele: olha, você quer um conselho sábio? Faça o seguinte, ouça eles. Se eles disseram que o cargo, o jugo está muito pesado sobre eles, então alivie o jugo sobre eles, sirva eles, né? Ame esse povo, e eles vão te servir, Roboão, o resto da sua vida. Se você ganhar o coração deles, eles vão te servir, eles vão te amar, eles vão fazer o que você quer para o resto da vida, né? Salomão pensa, e Salomão sai. Aí Salomão vai lá nos rapazes, nos jovens, que havia sido companheiro dele de farra, e fala assim: e aí, rapaziada, estava resolvendo ali uns problemas ali, né? Mas agora que vocês estão aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O pessoal lá veio para mim, disse para a gente aliviar a carga, aliviar o trabalho para eles, no reino aqui. O que vocês acham? Que nada, rapaz, faz isso não, né? Sabe uma coisa? Se seu pai tratou eles com mão pesada,
trata eles com duas mãos pesadas. Se o trabalho foi difícil, né, fala para eles que vai ser mais difícil ainda, que eu não vou afrouxar a coisa. E Roboão vai fazer o quê? Vai ouvir o conselho dos sábios? De jeito nenhum. Dos mais idosos? Velho não sabe de nada. Vai ouvir o quê? O conselho dos mais jovens, né? Então, o que Roboão vai fazer é isso, tá? Roboão vai receber bons conselhos, né, boas instruções dos sábios, dos mais velhos, mas Salomão não vai atender, Salomão não vai fazer. Por quê? Verso de número 3 e 4. Porque o rei faz o que quer. O rei faz o que quer. O rei faz o que dá na teia dele. Então, cuidado quando você for discutir com alguém que tem mais autoridade do que você. Esse é o princípio aqui, que você deve aplicar na sua vida. Cuidado com quem você vai discutir, com quem tem mais autoridade do que você. Um outro conselho que Salomão também pode nos dar aqui, né? Vamos pegar aqui o conselho de Roboão. Por mais bom que fosse o conselho que Roboão recebeu dos sábios, ele não ouviu. Ele não ouviu. Ele ouviu o conselho dos insensatos. E o que aconteceu com o reino de Israel? Foi dividido, reino do norte e reino do sul. Nada mais nada menos do que 10 tribos se rebelaram contra ele. Ele ficou apenas com 2, Judá, né, e Benjamim. Ficou com as 2 tribos do sul. E se não fosse a mão do Senhor cuidando e sendo fiel devido à sua aliança, coitado daquelas 2 tribos, né? Então tudo tem uma consequência. Não dar ouvido à sabedoria, né, também tem as suas consequências, tá? Então não te apresses, não te obstines, tenha palavras de sabedoria quando você tratar com autoridade. Vamos um outro exemplo aqui, bom, Daniel. Daniel, ele não omite, não. Daniel é levado para a Babilônia, chega lá na Babilônia, ele fala, não, eu não vou comer, eu não quero ver quem faz eu comer. Eu sou o cara, né? Não, eu sou o cara, quero ver quem vai fazer eu comer isso aí que vocês estão colocando para mim aí, a comida do rei. É isso que Daniel faz? Não. Daniel age em sabedoria, fala o seguinte, eu sei, eu entendo, é uma ordem do rei, né? Entendo, mas eu tenho uma proposta aqui, diga ao rei que eu não vou deixar de comer, mas eu vou comer isso aqui, e ele vai ser beneficiado com a minha decisão, tá? Então, olha só a forma de falar como mudou, né? A forma como colocar uma situação trouxe um resultado diferente. Talvez se Daniel te falasse, não, sabe uma coisa, eu não vou comer, eu sou Daniel, eu vim lá do reino de Israel, eu sou da aliança, eu sou filho de Deus, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, e eu não vou comer coisa nenhuma, e quero ver quem vai fazer eu comer. Talvez Daniel, naquele momento, né, teria sido mandado ser decapitado pelo rei, vamos dizer assim. Mas não, palavras de sabedoria, né? Daniel já havia, né, absorvido o temor de Deus, o conhecimento de Deus na sua vida. E na hora, então, ele vai o quê? Expressar aquilo que está no seu coração, a palavra de Deus. Tá? Então, é a maneira como nós devemos viver nesse mundo. Não é falar o que está na boca. É porque eu já cheguei, comigo é assim. Não. Você é cristão? Sim ou não? Se você é cristão, você não deve sair por aí estourando com as pessoas. É isso que Salomão está dizendo aqui, olha, pense antes de falar. Se não me engano, na quarta-feira passada, ensinei 3 palavrinhas para você, que eu aprendi, estou ensinando, grave elas, PPF, tá? PPF, pare, pense e fale. Então, quando você estiver diante da sua autoridade, pare, pense e fale. Quando você estiver diante da sua esposa, mais ainda, pare, pense e fale, tá? Mulher, quando estiver diante do esposo, pare, pense e fale, tá? Por quê? A gente sempre está diante de alguém que é uma autoridade, e a autoridade sempre faz o que quer, tá? Então tome muito cuidado quando estiver diante de uma autoridade, para que você não seja oprimido por essa autoridade. Porque autoridades são colocadas nesse mundo como rei, né? O rei era uma autoridade real, né? Lembra que o próprio Jesus diz lá, dai a César o que é de César, né? Então o próprio Jesus reconhece a autoridade de César, mas também dê a Deus o que é
de Deus. Ele reconhece que existe uma autoridade suprema. Então, como que nós aplicamos o princípio da autoridade aqui na nossa vida? Simples, sempre lembrando que existe uma autoridade suprema que é Deus. E nós estamos embaixo da nossa autoridade, já falei antes, a Constituição, nós não podemos sair dela. Aquilo que nós fazemos no mundo tem que estar dentro da Constituição, né? Se o presidente fala alguma coisa que não está na Constituição, ele vai cair, porque a Constituição é quem regulamenta, né, a vida no Brasil, as coisas no Brasil. Então nós temos que estar ligado à Constituição. Agora, se aquela Constituição aplica algo à sua vida que vai contra aquilo que Deus te ordenou, que está dentro do seu princípio, aí as coisas mudam. Por isso que cristãos foram mortos ao longo dos tempos, né? Recentemente aí, né, nessa guerra do Estado Islâmico, muitos cristãos foram mortos, e muitos cristãos continuam sendo mortos. Há poucos dias atrás, uma missionária, né, lá no Irã, se não me engane, né, ela desobedeceu, porque não deixavam ela para a igreja, e ela falou, não, eu vou, né? E aí prenderam ela, tá? Então, por quê? Ela atendeu primeiro ao princípio divino, tá? Então, lembre-se disso nas suas demandas da vida. O rei atende quem ele quer. Então, cuidado com o que você fala com o seu patrão, cuidado com o que você fala aí com uma autoridade militar, tá? São autoridades colocadas legitimamente sobre nós, né? Mas elas nunca podem ir aquém da Constituição, tá? Então, é um princípio que Salomão nos coloca aqui. Por isso, agir em sabedoria. Abrir a boca e falar aquilo que é sensato. Porque quando você fala, lembre-se, a autoridade chegou para você, diante de você, vamos voltar para o primeiro capítulo. Opa, Salomão falou que quando eu falo, quando eu ajo, né, em sabedoria, quando eu atuo, vamos dizer assim, em sabedoria, o rosto da pessoa muda, o meu rosto também muda, né? Então, vai haver uma serenidade, tá? Vai haver o quê? Diálogo, vai haver comunicação, né? Vai haver afeto, né? Estava lendo alguma coisa sobre comunicação essa semana e diz que na comunicação existe um campo, tá? Entre eu e você está existindo um campo de comunicação. Dependendo da maneira que eu falo, tá? Isso pode trazer, como o Salomão colocou aqui, uma certa frustração na sua vida, né? E aí a sua cara vai ficar feia. Então isso pode trazer rancor, isso pode trazer mágoa, isso pode trazer ódio na sua vida. Mas dependendo como eu coloco as minhas palavras, né, pode existir o quê? Afeto. Afeto. Isso é chamado de escuta ativa, tá? Então estude um pouco, leia um pouco sobre isso que você vai perceber. A maneira como nós falamos com as pessoas muda as suas atitudes. Talvez você já tenha andado por aí, em Budas Artes tem algumas placas. Gentileza gera gentileza. É isso que Salomão está chamando você a fazer diante das autoridades. Ok? Então, quem for a sua autoridade. Verso 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Olha só, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, né? Então nós vamos aplicar isso um pouco mais lá na frente. Se você guarda o mandamento, se você guarda a lei, se você é justo, se você faz a coisa certa, você não experimenta nenhum mal, tá? Ah não, pastor, graças a Deus eu consegui comprar meu carro, consegui comprar minha casa, não estou fazendo isso, eu estou dando um jeitinho lá, estou me desviando dos impostos, estou fazendo isso, mas graças a Deus estou bem, financeiramente eu estou bem. Cuidado, Salomão falou o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Logo, se você está quebrando alguma lei ou algum mandamento, automaticamente, em algum momento ou outro na vida, você poderá experimentar algo que não é bom. Princípio aplicado aí na nossa vida, tá? Nós estamos aí, né, foi prorrogado agora a questão do imposto de renda, né? Muitos impostos, foi dado agora a questão do 666, né? Brincando aqui, da ajuda do governo, R$600, né? Quantas pessoas estão fazendo aquilo que é mal? Cuidado, tá?
não sei o que vai acontecer, eu vou primeiro, cuidado, tá? Então, o que Salomão está nos alertando é a uma ação que pode ter consequências ruins, tá? Então ele fala, quem guarda o mandamento não experimenta mal. Se você obedece o rei, você pode não experimentar aquilo que é mal, né? O coração do sábio conhece o quê? O tempo e o modo. Tempo, a hora de falar. Modo, como falar. Tá claro? Não precisa explicar, né? Então, nós precisamos conhecer a hora de falar e como falar. Por isso, PPF. Pare, pense e fale. Pare, tempo. Pense, tempo. Fale, modo. Pare, pense e fale, né? Hoje em dia, a gente vê tanta palestra aí, né? De inteligência emocional, de programação neurolinguística, de disso, daquilo, liderança. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Tem um sábio chamado Salomão, que 3.000 anos escreveu isso, tá? Tá na Bíblia, né? Então a Bíblia traz tudo isso que eles falam tá na Bíblia. Falta a gente ler. Falta a gente se debruçar, falta a gente amar isso aqui, né? Fazer disso o nosso manual, a nossa regra de vida e prática. E pode ter certeza que você viverá feliz. Tá? Então vamos lá, por quê? Porque para todo propósito, diz Salomão no verso 6, capítulo 8, verso 6, para todo propósito há tempo e modo. Tudo que você vai fazer na vida tem tempo e modo. Às vezes, se alguém vai falar com você e não age com tempo e com modo, você vai ficar irritado. Mas se você também for fazer a mesma coisa com outro, vai também ter consequência, né? Dois bicudos não se brigam, já diz o ditado. Porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Meu querido, os tempos são difíceis. Às vezes a palavra é colocada de tal forma e compreendida erroneamente e trará consequências sérias à sua vida. Você deve lembrar de algum fato assim, né? Você falou alguma coisa para a pessoa e aquela pessoa ficou com raiva de você. Aquela pessoa fez uma desgraça na sua vida, né? Porque ela fez o quê? Porque ela entendeu mal aquilo que você falou. Talvez você foi precipitado, tempo, né? Talvez você não falou direito, modo, tá? Então é preciso parar e pensar naquilo que nós falamos. E nos dias de hoje, muito mais, tá? Por quê? Porque é grande o mal que pesa sobre o homem, né? Então, nós precisamos de agir em sabedoria, porque esse não sabe o que há de suceder, verso 7, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Salomão já disse lá, quem sabe das coisas? Ninguém sabe de nada, né? Quanto mais descobrimos as coisas, menos nós sabemos a respeito deste mundo. Verso 7, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe o declare, né? Por mais que haja sabedoria nesse mundo, por mais que haja ciência nesse mundo, quem sabe o que está acontecendo? Quem sabe o que está descobrindo? Hoje à tarde, Ana Cláudia, né, a minha querida e amada esposa, ela disse o seguinte: Flávio, olha só aqui, uma notícia da BBC, né? A BBC é uma transmissora, um jornal de Londres, né? Olha só essa notícia da BBC, tá? Depois procura lá, eu ainda não procurei. Lá fala assim que nós estamos sendo treinados, tá? Não quero alarmar ninguém, nós estamos sendo treinados para uma pandemia maior. A BBC de Londres disse isso. Nós estamos sendo treinados para algo pior que ainda está por vir. Espero que não, né? E oremos para isso, para Deus encurtar a mão dele, tá? Tá, mas Salomão acabou de falar aqui que ninguém sabe o que vai suceder. Nós sabemos pela palavra de Deus. Domingo, no contexto tá lá depois para você assistir no Facebook, né, a nossa mensagem, entra lá na página da Igreja Presbiteriana Central de Embu das Artes, mas nós falamos isso, Jesus em Lucas 17, do verso 20 ao 27, ele fala isso, olha, nos últimos tempos, na vinda do Filho do Homem, muita coisa difícil vai acontecer, né? Na vinda do Filho do Homem, um será tirado, vai deixar o outro, né? Haverá guerra, fome, terremoto, ele vem falando de coisas, então, pela palavra de Deus, nós vemos que as coisas não serão fáceis, né, daqui para frente. As coisas não têm, meu querido. Deixa eu abrir um aspas assim, eu sei que o tempo está acabando, mas pare para pensar. O que tem acontecido no mundo? Pare para pensar.
Quando você viu falar de acontecimentos dessa dimensão? Você já viu falar de peste negra? Você já viu falar de gripe espanhola, de vaca louca, né? Você já viu falar de gripe suína? Você já viu falar de bomba atômica? Mas são sempre coisas pontuais. Aconteceu lá, aconteceu aqui, aconteceu ali. Dessa vez aconteceu onde? No mundo todo. No mundo todo, né? Então as coisas estão acontecendo. Nós não sabemos. É o que diz Salomão aqui, ninguém sabe explicar, ninguém sabe dizer. Nós não podemos, o amanhã pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje. Tá? E Salomão vai nos reforçar isso. Vamos adiantar um pouco aí, né? Vai lá para o verso 15 do capítulo 8. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O que ele está dizendo? Olha, faça o seu melhor hoje, ame a sua esposa hoje, né? Tá brigado? Dá aquela cutucada com o pé lá, ó. Estende o pé lá nela ali antes de dormir, fala, olha, vamos fazer as pazes, converse com ela, dialogue. Tá brigado com o filho? Vai lá, meu filho, perdão, abraça, pede desculpa, refaz. Nós precisamos viver o nosso melhor hoje. É nisso que está a sabedoria. É isso que Salomão chama você a fazer, viver o seu melhor hoje, né? A desfazer as amarguras, a desfazer a cara feia, né? Talvez você não tenha uma cara bonita, eu já nasci assim, né? É isso que Salomão está chamando você a fazer, a desfazer, né, os laços que te prendem, os laços que te massacram, os laços que te perturbam, e viver de paz, viver de amor, comer, beber, alegrar-se. Para Salomão, as coisas debaixo do sol traz coisas ruins à nossa vida, sofrimento, frustrações, mas a vida olhada numa perspectiva divina traz paz ao nosso coração. Se você tem essa paz na sua vida, você não está sofrendo. Se você tem paz nessa vida, você está encontrando tranquilidade em meio ao caos. Tá? Estou dizendo que você está sofrendo porque você não está passando por problemas, tá? Mas às vezes o inferno está ali fora, mas tem céu dentro do seu coração. Às vezes é muito melhor. Se você conhece a Deus, tem inferno lá fora, mas dentro do seu coração tem céu, tem paz, tem amor, tem alegria. Mas se você não tem o céu dentro do seu coração, se o céu está lá fora, muito provavelmente na sua vida, no seu coração, está acontecendo um inferno, está acontecendo uma bagunça tremenda, né? As suas emoções estão abaladas, você está perturbado, porque você não consegue entender e conhecer a Deus, e saber aquilo que Ele pode dar para a sua vida. É isso que Salomão está nos chamando aqui, né? Nós precisamos entender essa coisa. Voltando ao verso 8, e agilizando tudo aí, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem também tampouco ele tem poder para saber o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ele se entrega. Verso 9, tudo isso vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre outro homem. Para quê? Para arruinar, né? Então Salomão está nos chamando a atenção para isso. Há tempos em que as pessoas querem dominar as outras. Para que você quer poder? Dá poder a uma pessoa, né? Existe um ditado que não são os políticos que conquistam o poder, é o poder que conquista os políticos. Por quê? Porque ele não vê a hora de chegar lá, porque ele quer ter o poder na mão. E o poder muitas vezes vem na mão do rei, da autoridade, do político, tá? Para te abençoar. Mas muitas vezes para quê? Para te arruinar, para te oprimir. É isso que Salomão está tentando aqui nos mostrar, é isso que Salomão chama você a entender, tá? A autoridade está aí nesse mundo, os políticos estão aí nesse mundo, o rei está aí nesse mundo, o teu patrão está aí nesse mundo, né? Os bens estão aí nesse mundo, tudo está aí nesse mundo. Mas o que nós temos que fazer? Temos que viver na perspectiva do mundo? Não, nós temos que viver na perspectiva do alto. Não é só olhar na horizontal, é também olhar na vertical, é olhar para cima, olhar para Deus, para entender as coisas nesse mundo, tá? É isso que Salomão está te chamando a fazer. Não oprima ninguém.
há homem que se levanta para oprimir o outro, há irmão que oprime o próprio irmão, né? Israel era muito julgado por causa disso. Um irmão que levava o outro no juiz para receber as causas. Não é isso, né? Nunca foi. Por que existe leis ali? Seu Newton, né? Não sei se ele está por aí, mas ele gosta muito dessa parte aqui do Antigo Testamento, e de vez em quando ele coloca algumas coisas para nós nesse sentido aqui. Deus dá a terra, né? Deus dá a terra, Deus deu a terra. Aí eles ficavam brigando por causa de terra. Então vinha a lei é colocada de tal forma que quando completasse, eu me esqueci agora, me lembro aí, me fugiu aqui da cabeça, né? Mas o nome da lei, mas quando vencia um pouco tempo, tinha os 7 anos, né? A terra era devolvida, né? Para a pessoa que havia sido, a pessoa que havia dado a terra como uma forma de garantia, como uma penhora. A terra era devolvida para ela, por quê? Porque quem deu a terra foi Deus. Deus deu a terra, o homem não precisou comprar, mas infelizmente tem pessoas que oprimem. Tenho falado isso, meus queridos, deixa eu até aproveitar aqui, né? Ontem saímos para distribuir, já falei isso no comecinho, ganhamos cestas básicas, 20 cestas básicas, saímos para distribuir aí. O quão bom é poder dar, ajudar, oferecer. Aquilo que nós damos de graça, né? Nós temos que oferecer, tá? E não oprimir. Não oprima ninguém, não viva de oprimir as pessoas, viva de levar bênção na vida das pessoas, tá? É a lei da semeadura, plante o bem, você vai colher o bem, tá? Vamos lá para o verso 10, verso 10, assim também viu os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. Salomão vai tratar de 2 coisas aqui, que é a vaidade, eu vou adiantar para vocês aqui, depois vocês leem, está no verso 10 e no verso 13, a primeira coisa do verso 10 ele vai falar aqui de perversos que recebem sepultura e entram no repouso, né? E de justos, pessoas que fazem bem, ele vai dizer aqui, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade. Então, Salomão coloca do ímpio, do perverso, né? Que às vezes faz a coisa na vida e chega no final das contas morre, né? E o pessoal faz fila para adorá-lo, né? Mas o cara era tão bom, fulano, né? Desculpem as minhas encenações aqui, né? Mas era tão bom, ou alma piedosa, e o cara foi um tremendo desgraçado na vida, né? Só aprontou, roubou, matou e fez aquilo que era errado. Salomão está olhando para essas coisas e fala, gente, não pode, tem dessas coisas nesse mundo, tem ainda, Salomão, né? Tem ainda, e ao passo que a pessoa que é injustiçada, segundo Salomão, né? No caso aqui, a pessoa que anda direito, a pessoa que é de bem, a pessoa que é justa, a pessoa que, na palavra de Salomão aqui, é quase santa, né? Que vai ao lugar santo, acaba sendo o que é esquecido, né? Talvez você já viu isso. O rico, né? O miserável lá, o cara que aprontou, morreu, tá? Não vou nem falar o rico aqui, é o miserável que aprontou, né? Morreu. Aí morre aquele pó, aí vai aquele monte de gente no velório dele, né? Aí você olha assim, do outro lado tá o camarada lá, né? Pegar 2 pessoas aqui. Recentemente morreu 2 pessoas, né? Uma deputada e um motorista. De quem que eles lembram mais? Aí, né? São um bom exemplo que pode ser aplicado. A segunda coisa está lá no verso 14, vamos lá seguindo. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos, visto que também isto é vaidade. Então Salomão fala de coisas aqui que os ímpios fazem e os justos fazem. O ímpio faz, todo mundo bate palma, e o justo faz e não recebe aplausos, né? Nada do que ele faz, ninguém está nem aí, tá? Então, isso tem a ver conosco também, na nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, tá? Mas antes de mais nada, do verso 15 ao verso 17, o que Salomão, já fechando aí, irmão, só mais 3 minutinhos aí, tá? O que Salomão vai nos chamar, do 10 ao 17, então vamos fazer um resumo aqui, tá? Se Deus nos chama a viver em sabedoria, se sabedoria é o conhecimento de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, se nós
vivemos esse conhecimento, buscamos esse conhecimento, essa sabedoria, nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. Por quê? Primeiro, vão ficar mais bonito, né? As palavras vão mudar, né? Se você está brigado aí, ó, com a esposa, vai lá, sabedoria, né? Pode ter certeza que você vai ficar mais alegre daqui para amanhã, tá? Então é isso. Se você tem uma dívida com alguém, está apertado agora, vai lá, já com sabedoria, né? Acerta aí, olha, eu queria propor para você isso. Coloque tudo para ele, coloque palavra de sabedoria e você será bem sucedido. Não discuta com autoridade. Salomão já tá te dando esse conselho. Ah não, mas eu sou, né? Você não é ninguém. Salomão já disse ali, nós não sabemos de nada. Você sabe de alguma coisa? Não, nem eu. Salomão vai nos falar aqui, né? E acima de tudo, se há essas injustiças no mundo, né? Se há essas falcatruas, a corrupção está bem presente, e ainda mais, lembra que eu disse lá atrás? Né? O crime não compensa, né? Seria isso. Não se corrompa, porque se corromper não compensa. Tá? Talvez você vive uma vida boa nesse mundo porque é um corrupto. Tá aí o recado para você. Talvez você não vai ter a tranquilidade que o Senhor nos promete lá no Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono. Se você também coloca o seu coração nas riquezas, nas coisas deste mundo, debaixo do sol, também não vai ter um sono tranquilo. Tá? E aí está um bom exemplo aqui, esse que vos fala. Né? Já teve um tempo que eu fiquei, dá para ganhar mais? Então, aceito, sim, não. E o que aconteceu? Né? Passei maus bocados, fiquei doente. Por quê? Porque meu coração se distanciou, né, de Deus. O meu relacionamento, ele se distanciou de Deus. Se seu Jorge estiver por aí, ele vai lembrar, né? Hoje eu e o seu Jorge estivemos conversando ao vivo e a cores, e na conversa eu dei um exemplo para ele. Né? Um filho pega na mão do pai e o filho pergunta para o pai: pai, que tamanho é Deus? O pai olha assim para o filho, olha para tudo, aí ele vê um avião, fala, lá no alto, né? Aí fala: meu filho, Deus é do tamanho daquele avião. O filho olha para cima e fala: mas pai, Deus é tão pequeno. Não, meu filho. Aí o pai pega o filho e leva para o aeroporto. Chega lá, mostra aqueles Boeing, né? Aqueles aviões enormes. Aí mostra para o filho: tá vendo, filho? Esse é o avião. Deus é desse tamanho. Aí o filho olha: pai, como Deus é grande, né? Como Deus é grande. O que essa história quer nos mostrar? Que quanto mais estamos distantes de Deus, mais Deus vai parecer pequeno para você. Quanto mais você estiver distante de Deus, mais Deus vai ser pequenininho para você. Você olha um avião daqui lá no céu, o avião é desse tamanhozinho, né? Dá para esconder atrás do dedo. Mas vai lá no aeroporto, veja um avião de perto. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais grande Deus será para você. Pense nisso, guarde essa palavra, se relacione com Deus. Ainda que o mundo fala para você: olha, seja injusto, seja corrupto que você vai se dar bem. Haja com sabedoria. Pare, pense, fale. Use palavras de sabedoria. Use o temor de Deus, o conhecimento de Deus na sua vida para fazer diferença. Na sua vida, na vida das pessoas, na vida da sua família, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. E você encontrará paz, amor e alegria. Ah, pastor, obrigado pela palavra. Amanhã, depois da manhã, ano que vem eu vou fazer isso. Não, faça isso hoje, faça isso agora. É assim que Salomão entende a vida, é assim que Salomão está dizendo, é nisso que consiste a sabedoria, é nisso que consiste a sabedoria de Deus, é viver o hoje. Amanhã nós não sabemos, vai existir amanhã? Não sei se vai existir amanhã para mim, se vai existir amanhã para você, não sei. Então viva hoje, verso de número 15, né? Exaltei a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso, né, o acompanhará. Aliás, pois isso o acompanhará nos seus trabalhos, né, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ou seja, em resumo, né, a vida não tem nada de bom para nos dar. Mas nós podemos tirar coisas boas desse mundo se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar.
Se nós conseguirmos trazer Deus para a nossa vida, nós acharemos contentamento nas coisas. E aí sim teremos alegria quando sentarmos na mesa com os nossos filhos. Teremos alegria quando formos à casa dos nossos amigos, festejarmos. Teremos alegria quando, se não pudermos comprar o carro do ano, comprarmos um carro, quem sabe, um pouco mais antigo. Teremos alegria quando não pudermos morar no palácio. Temos uma casa mais simples. Vive em sabedoria, diz Salomão. Tá? Então, que Deus o abençoe, meu querido. Que você tenha essa sabedoria na sua vida. Que você tenha essa sabedoria no seu coração. E eu quero deixar um desafio para você. Leia o livro de Eclesiastes. Leia o livro de Eclesiastes. Nós estamos no capítulo 8. Na quarta-feira que vem, às 19h30, nós vamos para o capítulo de número 9. Tá? Mas leia, está com dúvida? Está com dúvida? Entra lá, pastor, olha, eu não entendi isso, vi aquele versículo assim, só poderia me explicar melhor. Nós estamos aqui para ensiná-lo. Nós estamos aqui para ajudá-lo no conhecimento da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é sabedoria à nossa vida. Que Deus o abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua santa palavra, pelos conselhos que ela nos dá, de vida, paz e saúde. E, ó Pai, nos ensina, acima de tudo, colocar estes ensinamentos em prática. Colocar, ó Pai, a Tua palavra aplicada no nosso dia a dia, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento trabalhista, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento, ó Pai, neste mundo debaixo do sol. E a olharmos para o mundo além debaixo do sol. Olharmos, ó Pai, e termos esperança sempre no Senhor e entender que o Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor é a plenitude, a completude das nossas vidas. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e agir em sabedoria. Pai, obrigado pela Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido, você que está conosco aí às quarta-feira, tá? E eu digo, se essa palavra falou o seu coração, olha, compartilhe com outro, tá? Não custa nada, pega ali, compartilha, envia, evangeliza. Tem uma forma sim de você evangelizar, é fazendo isso, através da internet. Deus tem te dado essa oportunidade, não desperdice, Que Deus o abençoe. Um forte abraço aí, estou vendo irmãos de Cuiabá, irmãos de Campo Novo, irmãos daqui de Embu das Artes, da igreja de vários lugares. Que Deus o abençoe. Forte abraço, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.